O que nós vemos aqui, irmãos? Fonte de águas versus cisternas rotas. Amém? Alguém sabe a diferença? Qual a diferença da fonte e de uma cisterna? A cisterna é uma água parada, armazenada. A cisterna não vem de dentro para fora. Ela é colocada de fora para dentro. Mas a fonte vem do núcleo, vem do nervo de dentro para fora, do interior. Por isso que diz, é uma fonte que jorra. Ela vem de fundo para fora. A cisterna é colocada de fora para dentro. Se você parar e imaginar, pensar sobre isso, você já começa a entender a diferença da ação do Espírito, a diferença do que vem de Deus e aquilo que o mundo busca. A fonte, ela jorra do seu interior. Ela produz água. Ela tem uma produção própria. Ela jorra de dentro para fora. A cisterna, não, ela é colocada. Ela vem de fora para dentro. Ela precisa da ação humana. Ela precisa, irmãos, disso. Amém? Primeiramente, a cisterna é cavada pelo homem. Porque a cisterna em si, irmãos, ela vem do hebraico da palavra por, que significa lugar cavado. É um poço feito por alguém. Cavado. E isso pode ser cavado na terra, no meio das rochas. Então, a cisterna é feita pelo homem. Agora, a fonte não. A fonte, ela tem vida própria. A fonte tem produção própria. Não precisa da intervenção humana. Agora, a cisterna só existe na intervenção humana. Ela é feita pelo homem e ela precisa de uma ação humana para colocar água, armazenar água. Já podemos ver a diferença do que é de Deus, do que vem do Espírito de Deus, o que é espiritual e daquilo que é do homem. Produzido artificialmente pelo homem. Já começamos a ver a diferença. Quando Jeremias, irmãos, falou isso, Jeremias, ele praticamente viveu, nos anos 587 a.C., ele foi profeta durante 40 anos em Israel. Ele profetizava em Judá, ele profetizava em todas as regiões ao redor de Judá. Ele nunca se casou. Ele foi um servo que viveu de uma forma itinerante para Deus, para exercer o seu ministério como profeta. E o tempo que ele cumpriu o seu ministério foi no reinado de Ezequias e Joaquim. Mas ambos, tanto um como o outro, até um deles gostava de ouvir o profeta, mas não colocava em prática o que ele pregava. Então ele foi desprezado. Ele foi um profeta, irmãos. Quando a gente vai ver a vida de Jeremias, por mais que ele pregava, ele falava a palavra de Deus, ele era um homem voltado para Deus, um homem cheio do Espírito de Deus. Ele foi um homem desprezado pelo seu povo, foi um homem desprezado pela sua família, foi levado forçadamente para o Egito, aprisionado, e ele foi rejeitado pelos seus vizinhos e pelo rei. Ou seja, ele foi um homem solitário, sozinho. Esse é o preço, irmãos, quando você quer servir a Deus de verdade. Esse é o preço quando você prega a palavra de Deus de verdade. E quanto mais você se volta para pregar a palavra de Deus, esse é o preço. Olha a vida do apóstolo Paulo, olha a vida dos apóstolos, o próprio Jesus. Se você olhar bem a vida de Daniel, a vida de tantos outros pregadores ou profetas de Deus, foram pessoas solitárias, foram pessoas que não foram compreendidas no seu tempo, tiveram muitas dificuldades, foram pessoas abandonadas, rejeitadas, viviam sozinhas e assim por diante. Muitos olhavam, temiam o profeta, sabiam que falava as coisas de Deus, mas não aceitavam. Mas Jeremias, mesmo diante de toda a dificuldade, de todas as lutas que ele passou, irmãos, ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu, irmãos. Falta Jeremias nos dias de hoje. Foi um homem que ele não foi reconhecido pelo homem, mas foi reconhecido por Deus. Foi enviado por Deus. Não teve sucesso,
Não foi o homem famoso na sua época, era famoso no sentido de ser o profeta que as pessoas não suportavam, amém? Mas não que ele teve sucesso, não teve sucesso. Jeremias não teve um ministério de sucesso. No seu tempo ninguém quis saber dele. Pelo contrário, o próprio povo dele o aprisionou. O próprio povo de Deus o rejeitou. Sua família. Então ele não foi um pregador bem-sucedido no sentido de ser reconhecido, ser uma celebridade na época, de forma alguma. Não foi um homem aceito, não era um homem popular. Não. Ele não teve. Comparando os dias de hoje, irmãos, Jeremias não seria um homem da mídia, pode ter certeza. Pode ter certeza que ele não seria. Talvez viveria até pior do que ele viveu na época. Seria até pior ainda. Mas ele falou o que tinha que falar. Transmitiu a verdade de Deus, a palavra de Deus no seu tempo. Cumpriu o seu ministério. Então, diante de Deus, ele foi reconhecido. Amém? Porque ele falou a palavra de Deus. Então, nós vimos que a cisterna, irmãos, como a palavra de Deus diz, é um lugar preparado pelo homem, era um lugar onde armazenava água. Mas quando tinha essa palavrinha aqui, cisterna rota, o que significa cisterna rota? É uma cisterna rachada, que não retém a água, sem utilidade. Em si, irmãos, a cisterna por si, ela corria o perigo de ser contaminada com facilidade. Por mais que ela retivesse as águas, ela corria o risco, porque geralmente, muitas vezes, a cisterna, por ser uma água parada, ela produzia muita bactéria, facilmente se envenenava, facilmente, e as pessoas acabavam bebendo, adoecendo e até morrendo. Geralmente, os viajantes iam na cisterna direta, no deserto, para poder saciar a sua sede. E muitas vezes iam e acabavam ficando doentes, porque muitas vezes a cisterna tinha até lama, sujeira, e acabava adoecendo as pessoas. Muitas vezes era contaminada já por sujeira, muitas vezes até corpo de homem ou animais, muitas vezes em composição. Mas quando era uma cisterna rota, irmãos, chegava viajando, quando olhava de longe já viam, não tem água. A cisterna rota, ela tinha vazamento, ela era rachada, ela não retia as águas. Então era inútil, não servia para nada. Mesmo que ela tivesse em bom estado, a água ainda poderia ser ainda contaminada. Mas pior ainda, era muitas vezes que ela era rachada. Por isso que é uma cisterna rota, que não serve para nada. E olha bem, Jeremias disse, usando ele, irmãos, como se Deus realmente, falando através dele, porque o meu povo fez duas maldades. Olha a acusação de Deus contra o povo. Fez duas maldades. A primeira maldade, me deixaram, me abandonaram, me desprezaram. Em outras palavras, esqueceram de mim. O amor se esfriou, o amor passou. Então, duas coisas o meu povo fez. Primeiro, meu povo me deixou. E segundo, ele que era o manancial das águas vivas, era a fonte de águas vivas, que dão vida, que produzem vida, águas que saram, águas que purificam, que limpam, que vivificam, que transformam, que faz ao redor produzir. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. E o segundo erro, o segundo pecado, qual foi? Cavaram cisternas. E ainda mais, cisternas rotas, que não retêm as águas. Se envolveram com a idolatria, com as coisas que desagradaram a Deus, irmãos. Duas coisas. Me abandonaram, o manancial das águas vivas, e foram por si mesmos. E acabaram cavando cisternas, e ainda cisternas rotas, vazias, inútil, que não servia para nada, que não produziam nada, que não davam nada, que não saciavam. Muito pelo contrário. Então, duas maldades nós vemos aí que o povo cometeu. Com isso, perderam a vida, porque as águas, Deus, o manancial das águas vivas, perderam a vida espiritual. E foram cavar morte. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós deixamos, se afastamos de Deus e começamos a ir por nós
sabe o que já vai aparecer na nossa vida? Sinal de morte. Já vamos morrendo espiritualmente, enfraquecendo espiritualmente. Já vamos perdendo a espiritualidade. Quando nós se afastamos da presença de Deus, já começamos um processo, irmãos, de morte espiritual. Porque o único que nos mantém com vida espiritual, irmãos, é uma verdadeira comunhão com Deus. É uma vida com Deus. Amém? Se afastou de Deus, se envolveu com as coisas erradas, já começa a morte a reinar. Porque acaba cavando essas cisternas rotas, buscando coisas que sugam, que matam, que envenenam, que enfraquecem, e acaba, irmãos, a pessoa se decaindo e a morte dominando a sua vida, vai morrendo aos poucos. A Bíblia diz, irmãos, que Judá abandonou o manancial de águas, e foi uma rejeição lenta, coisa que se você ler todo o texto, irmãos, foi uma rejeição lenta. Lentamente eles começaram a se afastar de Deus. Uma rejeição que foi por dias, dia após dia, foram abandonando Deus, se envolvendo com outras coisas. Um esquecimento despercebido, devagar, aos poucos. Eles nem estavam notando que estavam se afastando de Deus. Um pouco aqui, um pouco lá, não falando de Deus, não comentando sobre Deus, não mais lembrando de Deus no seu dia a dia, nas suas coisas, nos seus afazeres. Foram deixando de lado a palavra de Deus, foram esquecendo da palavra de Deus. Já começou a perder a sensibilidade espiritual, já começou a se envolver com as coisas de fora, e Deus começou ficando por último, por segundo plano. Não tendo mais tempo para Deus, não tendo mais tempo para as coisas de Deus, ou talvez muitas vezes querendo misturar as coisas, trazer outras coisas para tentar servir a Deus e agradar a si mesmo. Começaram então devagar, foi devagar, já começaram a esquecer de se dedicar a Deus, de cumprir seus compromissos, a fidelidade a Deus foi desaparecendo, o temor a Deus foi acabando, e o envolvimento cada vez mais distante de Deus e cada vez mais próximo dos costumes das nações vizinhas, dos povos vizinhos. Foi assim, mas é assim que acontece o afastamento. É assim que acontece a rejeição de Deus. Logo, logo já se torna até meio cansativo. Logo, logo as coisas já começam a ficar meio maçante, mais obrigação do que prazer. É isso que acontece, irmãos, quando já não é mais prazer, é obrigação. Quando já é mais para marcar ponto, do que ir lá com vontade, com desejo, com voluntariedade, com vontade de se envolver com as coisas de Deus, já começa a ficar tudo difícil, já começa a pôr desculpa ali, pôr desculpa lá, ver uma coisa ali, ver outra coisa lá, o coração já começa a pesar, as coisas já começam a se tornar mais carnal, e o espiritual começa a desaparecer, os valores espirituais começam a desaparecer, e já os sentimentos humanos começam a fluir, e aquela sensibilidade espiritual, aquele controle do espírito começa a desaparecer, e a pessoa já começa a ficar um pouco mais mudada no seu semblante. É assim que acontece. É assim que vai acontecendo. O desvio é passo a passo, irmãos. O abandono das coisas de Deus é passo a passo. É dia após dia. A gente não nota que a gente está mudando. A gente não nota que já não tem mais aquela vontade, não tem mais aquele prazer. A gente não nota que o coração já começa a ficar vazio, oco. A gente não nota, irmãos, que começou a ficar mais carregado, mais nervoso, mais descontrolado, mais pesado, mais irritado, mais estressado. A gente não nota, irmãos. As coisas vão sumindo porque é a natureza humana que vai florindo, e por sermos carne, por estarmos aqui, então dificilmente nós notamos isso, porque a cegueira espiritual começa a dominar, irmãos, e nós pensamos ainda que somos crentes, que somos cristãos, que está tudo bem, pensamos ainda porque certas coisas nós mantemos aparentes, certas coisas ainda a gente mantém, que diz ainda não, eu sou crente ainda, mas a gente não vê interiormente que na verdade não temos mais nada de Deus. A gente não vê que na verdade o Espírito Santo não controla mais, o Espírito de Deus não reina mais, os frutos espirituais não estão mais presentes, e cegueira espiritual perdeu o discernimento. E é assim que acontece. E de repente, irmãos, orar não tem mais palavras. 5 minutos de oração é uma eternidade. De repente não tem mais
inspiração alguma. É vazio. E por mais que a gente leia alguma coisa, mas não tem mais aquele conteúdo, aquele fogo, aquela sensibilidade interior. Perdeu-se. Aí o rancor, raiva, ódio, mágoa dominam. E é assim que acontece. Quando vê, irmãos, acabou-se. E aí, irmãos, a gente não sabe que o motivo disso, a gente começa a procurar de outras coisas. Entretenimento. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje, irmãos. Porque afastou-se Deus e estão buscando entretenimento dentro das igrejas. Cisternas rotas. Então, muda o aspecto do culto. Muda todas as coisas. E tentamos manter uma aparência. Mantemos o nome. Era povo de Judá. Mas não tinha mais nada do leão de Judá. Da presença de Deus. E as marcas do mundo começam a ser mais fortes na nossa vida. As marcas do mundo. Mais forte na nossa carne. Os prazeres do mundo são mais fortes dentro de nós. E as coisas de Deus, Jesus, perderam o valor. Porque os valores foram mudados. Quando os valores são mudados, as coisas de Deus perdem o valor. Essa é a verdade, irmãos. Aí, irmãos, certas coisas não tem nada a ver. E aquilo que parecia tão horroroso para nós antes, irmãos, e que me passar longe, se torna tão normal. Não tem maldade nenhuma. Assistir isso, tá, não tem maldade, não tem nada a ver. Portanto, está dentro de mim. Essa é a questão. Quem que está lá dentro? Ao ouvir certas coisas, não tem nada a ver, não tem problema ouvir certas coisas. Não tem nada a ver. Usar isso, usar aquilo, não tem nada a ver. Perdeu-se. Aquilo que a gente sabia, de longe, pera um pouco, tinha um discernimento, sabia o que estava por trás daquilo, perdeu-se a visão, perdeu o discernimento. Então, inofensivo, isso não vai afetar nada. Aí as crianças vão se envolvendo com uma coisa, com outra coisa, e daqui a pouco, irmãos, o mundo toma conta. Os hábitos do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo começam a ser fortes, marcantes na nossa vida. É assim que acontece. É assim que nos encontramos nos dias de hoje, irmãos. Perdeu-se a direção de Deus. Perdeu-se, irmãos, os valores espirituais. E daqui a pouco o mundo não é tão mal quanto parecia. Não precisa tanta vigilância como antigamente nós tínhamos que ter. Com facilidade aceitamos as coisas de fora. Com facilidade nos identificamos com as pessoas de fora. Palavreado é o mesmo, atitudes são o mesmo, comportamento é o mesmo, as reações são as mesmas. E nos agimos e nos conduzimos igualmente, não tem diferença nenhuma. Na hora de falar, não, eu sou crente, eu sou cristão. Irmãos, terrível. Quando nós perdemos as águas que fluem de dentro. É terrível quando já não é mais as fontes que jorram de dentro, quando as águas vêm de fora. Em Jeremias 17:13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Meu irmão, Deus é a fonte. E nós precisamos dele. Sem ele não somos nada. Escute, não adianta ter a verdade só aqui. Não adianta só nós sabermos. Israel sabia que era Deus, reconhecia Deus, mas não vivia mais sobre Deus. Sem Deus não somos nada. Nossa vida depende dele. Sem Deus não tem vida espiritual, irmãos. Deus é a fonte de vida abundante. Deus não é uma cisterna. Ele é uma fonte. O mundo é cisterna, mas Deus é a fonte. E por isso, meu irmão, que nós não esperamos no homem, nós não esperamos na carne, nós não esperamos no osso, nós não esperamos na força do homem. Nossa força está em Deus. Ele é a fonte. O mundo é cisterna, o homem é cisterna rota. Por isso que eu não espero em ninguém, irmãos. Nós não podemos esperar, nós temos que nos voltar para Ele. Só há um nome que nós devemos defender, clamar, buscar, invocar. Só no nome dEle. Mas o nome de ninguém, irmãos. A eternidade, irmãos, está chegando. Eu disse, a eternidade está chegando. E aquele que não tiver jorrando dentro de si a fonte das águas, não
não vai subir. Aquele que estiver bebendo das cisternas rotas, irmão, dependendo das cisternas humanas, das coisas deste mundo, não vai subir. Somente aqueles que conservam a vida espiritual. Muitas coisas, irmãos, acontecem quando a gente vai perdendo a espiritualidade. Nós vamos começando a sofrer. E a gente pensa em muitas coisas. Olha, outra coisa. Tem coisa que a gente pensa que é bênção e não é, armadilha. E o inimigo veio, irmãos. Ele começa a julgar as suas iscas. Ele começa a julgar as suas coisas e nos levar para fora, irmãos. E tem coisas que parecem aquela bênção e não era bênção, não. É o inimigo te levando para longe, te afastando de Deus para que você não tenha mais a fonte das águas vivas. O inimigo está te afastando para a morte. E a gente pensa, irmãos, que começa a ver com o mundo que a gente vai sair saciado, mas na verdade não vai sair saciado, não. Vamos sair mais sedento. A nossa alma vai ficar sedenta. E o pior, irmãos, que muitas vezes vai ser eterna. Na parábola de Lázaro, irmãos, e o homem rico, a parábola dizia, ele queria, o que ele queria pelo menos um pouco? Uma gota de água. Uma gota de água. Mas não teve, não podia mais. Meu irmão, não espere esse dia. Por que nós vamos morrer de sede? Você tem uma fonte que jorra, irmãos. Por quê? Por que escolher o mundo agora no final? Por que, irmãos? Pare e pense, meu Deus, Deus pela sua infinita misericórdia, Deus está nos chamando hoje, está nos dizendo, volta meu filho, volta minha filha, você está com sede, você está vazia, pare de beber da cisterna, pare de beber da cisterna do mundo. No final, irmãos, de que adiantou todo o zelo? De que adiantou todos os anos? Para no final agora se atracar no mundo, para no final agora se afastar, irmãos, nesse finalzinho de tempo. Que adiantou tudo? Não vai adiantar de nada, irmãos. Não vai adiantar de nada. A eternidade está aí. E somente aqueles que bebem das fontes das águas vivas que vão subir, irmãos. Veja bem, Deus é o manancial das águas vivas. Por que o seu povo abandona, meu irmão? Por que nós como nós nos cegamos, né? Por que nós nos afastamos dele? Olha, hoje, um pouco de água que jorrou hoje. Quantos sentiram aqui alguma coisa no Espírito de Deus? Quantos? Eu vi irmãos aqui chorando, sentindo a presença de Deus. Meu irmão, não é melhor nós sentirmos Deus. Olha o que nós sentimos hoje. Olha o que nós estamos deixando. Olha o que nós estamos perdendo para nos envolver com picuinhas, para nos envolver com coisas que não edificam. Olha, meu irmão, olha quanto tempo você está afastado da presença de Deus. Mas aqui nesta noite, você sentiu algo, porque não recebeu uma garoa da fonte, uma garoa, você sentiu alguma coisa na presença de Deus. Na presença de Deus, um pouco só, um espirro, irmãos, dessa fonte, já traz cura, já traz alegria, já traz gozo, já traz renovo e esperança, já conforta, já começa a eliminar o mal, o coração já fica mais leve, a mente já fica mais leve, só um pouquinho. Mas Deus não quer que a gente viva desse pouco. Ele é fonte. Aleluia. Eu disse, Ele é fonte. Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Jesus disse para a mulher do poço. Ali estava uma fonte e ela estava buscando água do poço. E Jesus disse, se você conhecesse quem é que está aqui, você lhe pediria e Ele te daria. Oh, meu irmão, olha só, você lhe pediria e Ele te daria. Você lhe pediria e Ele te daria. E Deus quer te dar, Ele quer me dar, Ele quer dar para nós das suas águas novamente, meu irmão. Ele quer dar, é só pedir, é só pedir, é só se humilhar, é só pedir. Deus, eu me afastei, Deus, eu me distanciei, mas eu quero de novo das tuas águas, eu quero de novo dos teus rios, porque só as águas dele dão vida, só as águas dele curam. Olha para onde passou Ezequiel 47, as águas vivas, as águas purificadoras, por onde passava aquelas águas sarava tudo. Quando as águas vêm, meu irmão, vai embora a mágoa, vai embora ódio, vai embora rancor, vai embora a divisão, vai embora tudo, meu irmão. Quando as águas vêm, o perdão começa a fluir, aleluia, compaixão, misericórdia, bondade, os frutos do Espírito começam novamente a dominar o coração e a mente. Mudam.
transformam. A morte espiritual vai embora, porque a vida espiritual começa a jorrar. Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está dizendo para nós hoje: volte. Ele está dizendo: vem. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dos seus rios. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus das águas. Viva, o manancial. Jesus é o manancial das águas. Mas só tem uma solução para todos nós: Jesus. Ele disse: só tem uma solução para nós. Ele, irmãos, buscar a sua face, buscar a sua presença. Nós precisamos voltar, irmãos, junto da fonte, das fontes purificadoras. Por isso tem se afastado de Deus. Eles cavaram cisternas rotas, quebradas, rachadas, que além de não reterem as águas, deixavam vazar. Eram cisternas em que a conservação da água ficava totalmente comprometida. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Está acontecendo hoje. Por isso que as igrejas estão na situação que estão. O cristianismo está na situação que está. É assustador. Não se tem mais testemunho de cristão. Não se tem mais uma vida com Deus, uma vida contaminada, irmãos. É um cristianismo sem Cristo, sem a essência, sem a pureza, sem a purificação, amém? Sem a limpeza. Então começa a ir de atrás do artificial, pelo aparente, pelas coisas passageiras. Se deixa Deus e começa a se envolver com o mundo. E as coisas começam assim, irmãos. Olha, interessante, olha a colocação, olha como eu coloquei aqui, veja só. O nosso Deus é muito exigente. Começamos a achar as coisas de Deus meio exigentes demais. Quando começa assim, irmãos, começamos a achar que não tem necessidade de tanta exigência, né? Queremos uma coisa um pouco, que nos dê um pouco mais de liberdade, algo que já não fique ditando o que deve ser, o que pode, o que não pode, né? Uma coisa um pouco mais livre, para cada um poder exercer, buscar aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que acha que é bom. Nada que fira a consciência, nada que pese, nada que pegue no pé, nada que leve as pessoas a conserto, ao temor a Deus. Onde que está o temor a Deus hoje, irmãos? Aonde que está? Aonde que está o temor a Deus? O temor a Deus é algo que já está em cada coração, em cada um de nós. Mas onde que está o temor a Deus? Sabe o temor a Deus? Que não precisa, você pode estar onde for, mas o temor a Deus te conduz. Faz você ser o que deve ser, aonde estiver e com quem estiver. Porque você teme a Deus. Você sabe que Deus vê e sabe todas as coisas. Então, começam a buscar outras coisas. Agora, quero falar para os irmãos dessa noite o que pode ser uma cisterna rota hoje. E o que tem sido, na verdade, uma cisterna rota hoje, irmãos. Eu vou dizer para você. Uma das coisas falsas doutrinas. As falsas pregações, irmãos. Pregações que são segundo as próprias concupiscências, que acabam levantando mestres que agradem o povo, que falem coisas boas, que levem as pessoas somente a conquistas, a sucesso, coisas que elevam o ego da pessoa. Isso é uma cisterna rota. São doutrinas de homens, de mestres falsos pregadores. São doutrinas rotas. O que pode ser também a busca desenfreada pelo prazer nas coisas do mundo. Um tipo de cristão que nunca aguarda, nunca se preocupa com a vontade de Deus. Ele usa as coisas de Deus, mas não vive pelas coisas de Deus. Então ele acaba se envolvendo com as coisas do mundo. Tem uma busca desenfreada pelo prazer das coisas do mundo. É aceitação do sincretismo religioso. Isso é uma cisterna rota, irmãos. Esse cristianismo que estão fazendo as pazes com todas as religiões, tudo junto. Oh, que benção, que maravilha! O amor reinando nos corações. Ecumenismo, sincretismo religioso, uma igreja, um cristianismo que aceita tudo. Isso é enganoso, isso é mentiroso, irmãos. Isso é inaceitável. Porque nunca Deus vai fazer as pazes com o mundo por causa do príncipe deste mundo. Jesus disse que se aproxima o príncipe desse mundo, ele não tem parte comigo. É um sincretismo. Então, é uma cisterna rota. O que mais? A teologia da prosperidade, com suas invocações materiais. A modernidade, cisternas rotas, o entretenimento, a
tecnologia desenfreada. Isso está sendo cisternas rotas, irmãos. A pessoa se entregando à tecnologia. Qualquer coisa que roube o nosso tempo de buscar mais o conhecimento da vontade de Deus na nossa vida é uma cisterna rota. Tudo que tome o lugar de Deus em nossa vida é uma cisterna rota. Tudo que não nos dê tempo de aplicarmos em nossa vida espiritual é uma cisterna rota. Acaba sendo, irmãos, coisas que vamos nos envolvendo. Quando você podia se dedicar às coisas de Deus, você não se dedica. Então, o que o inimigo usou? A tecnologia. Tudo aquilo que te mate o tempo. Tudo aquilo que não dê lugar para as coisas de Deus. Que mate o teu tempo de você produzir algo para o Senhor. Irmãos, no passado, o povo de Deus tinha que preparar sacrifícios para que quando chegasse diante do Senhor, oferecesse algo a Deus. Não foi? Nunca chegasse diante de Deus sem apresentar alguma coisa. Então eles tinham que preparar as coisas aonde? Em casa. Eles preparavam as coisas em casa para vir e apresentar para o Senhor. Hoje não temos esse tempo de se preparar mais nada. Não está sendo feito mais nada, irmãos. Porque o tempo está se indo. Estamos aplicando o tempo em outras coisas. E o que eu estou fazendo, irmãos? O que eu estou realizando para Deus? Não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ler um livro que edifique, não tem tempo de se preparar, irmãos, para servir melhor a Deus. Não se tem tempo para se envolver com as coisas de Deus. São tempos que estão sendo destruídos, irmãos. Porque você não sabe, é o domínio. E é uma realidade, irmão. Quando Deus falou comigo lá na chácara, eu me lembrei, o mundo da tecnologia é um mundo sem volta. E está levando as pessoas, a mente das pessoas. E realmente levou o tempo, irmãos. O tempo de produzir, o tempo de realizar, o tempo de fazer. Nós devíamos usar, mas não ser usado. Para coisas realmente necessárias, irmãos, que edificassem uns aos outros. Mas não viver aprisionado nisso. Aí o que acontece? O que acontece? Você não tem tempo nem para você. Você não tem tempo nem para a tua própria saúde. Você não tem tempo de se preparar nem para a tua saúde espiritual, nem para a tua saúde física. E você está lá. Está lá, irmãos, nas redes sociais. E muitas vezes, vendo o que não deve, buscando que não tem serventia nenhuma. E muitas vezes falando coisas que não devia de falar. Colocando coisas que não devia de colocar. Que ainda se fossem coisas espirituais. Mas não, muitas vezes põe para fora aquilo que sente. Cisternas rotas. Nós podemos fazer muitas coisas virar cisternas rotas na nossa vida, irmãos. Muitas coisas. Por isso que Paulo disse, o que usa desse mundo, faça como se dele não precisasse. Esse versículo devia ser escrito. O que usa esse mundo como se dele não precisasse. Está levando o nosso tempo de se preparar para a eternidade, irmãos. Então a gente acaba não levando, irmãos, a sério as coisas de Deus, porque não damos mais tempo para as coisas de Deus. Então, cisternas rotas falam da constante inversão de valores entre os cristãos atuais. O que era pecado, já não é mais. O que antes prejudicava, agora parece fazer bem. Os cultos foram transformados em shows. A igreja virou clube. A oração não tem mais valor, não tem mais importância. Tudo foi deixado de lado. E aí nós vamos dizer que amamos a Deus ainda, irmãos. Vamos dizer que Ele ainda é o nosso Senhor. Vamos dizer ainda que o Espírito de Deus governa a nossa vida. Muitas vezes, irmão, nós se afastamos das fontes das águas e acabamos nos alimentando de pó. Porque é isso que está acontecendo hoje. De pó, onde nós podemos estar bebendo da fonte. Estamos trocando Deus por muitas coisas. Então, duas maldades se afastaram de mim e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Agora, note bem, cavaram é nós buscando coisas nossas ou coisas feitas pelo homem. E deixamos de lado o que é espiritual. Onde nós temos que olhar para a nossa vida. Ver o nosso estado. Como nós nos encontramos. O que é mais fácil na nossa vida? As coisas espirituais ou as coisas carnais? O que tem mais controle sobre nós? O carnal ou o espiritual? A nossa inspiração, ela é originária da onde? Do Espírito de Deus ou do Espírito do mundo? Aonde nós temos mais prazer? Nas coisas de Deus ou nas coisas de fora? O que tem mais valor para nós? Nós vamos ter a resposta, irmãos. Eu vou dizer algo para você. Quando nós estamos bebendo das fontes das águas, ou quando ela realmente jorra de dentro de nós, nós começamos a ter mais prazer nas coisas de Deus, com certeza. E vamos afastando daquilo que desagrada
a Deus. Principalmente agora, o que nós poderíamos estar fazendo para Deus? O que nós poderíamos estar refletindo para esse mundo que está indo, irmãos, para uma eternidade sem Deus? O que nós poderíamos estar produzindo para o Senhor? O que nós poderíamos estar realizando para a glória de Deus, irmãos, e para o benefício de pessoas? O que nós podíamos estar, de uma forma ou de outra, envolvidos para com que as pessoas sejam preparadas para a eternidade? E nós estamos perdendo o nosso tempo. É para nós pensarmos, irmãos. É para nós olharmos o nosso estado. Tem horas que a gente tem que dar uma parada. A gente tem que dar uma silenciada e examinar os fatos da nossa vida. Examinar nós mesmos e vermos a necessidade de tomarmos uma atitude. Tem momentos, irmãos, que antes de orar, nós temos que parar e examinar. Para vermos o que estamos fazendo. Parar, irmãos, para que o Espírito Santo nos faça ver a realidade de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente se atraca a orar, fica aquela oração vazia, aquela oração, irmãos, hipócrita, de coisas que no fundo não queremos, mas dizendo que queremos, de coisas que muitas vezes não condiz com a realidade. Então nós temos que parar, nem orar, porque já somos conhecedores. E então nós vamos examinarmos. Meu Deus, está errado. Eu preciso ter atitude. Eu tenho que rever minha situação, ver o que eu estou fazendo, ver o que eu estou vivendo. Porque no fundo nós conhecemos. Nem eu nem você não somos ignorantes. Eu vou dizer algo para você, irmãos, que antes de orarmos, não precisa nem orar para saber o que está certo ou errado. Nós já sabemos. Porque não somos ignorantes. Então tem coisas que antes de fizermos a oração verdadeira, nós temos que nos conscientizarmos e ver de onde caímos. E então, consciente e determinado, aí vamos orar. Deus, eu caí, eu errei, eu me afastei, eu entristeci teu espírito. E eu sei, Senhor, que se tu vir agora eu estou perdido, mas eu quero voltar. Então você fala com Deus a sinceridade. Eu preciso consertar minha vida, Deus. Então você fala com verdade no íntimo, porque você se determinou. Nós temos que parar e ver, se conscientizar do que nós temos que deixar, do que nós temos que abandonar, do que nós sabemos que enquanto não abandonarmos isso, nós não vamos conseguir o que nós queremos. Nós temos que fazer vir à memória o que nós temos, a atitude nossa, a atitude correta. E então se determinar, é isso que eu quero. Porque se eu não fizer isso, eu estou perdido. Se eu não fizer isso, eu estou morto. Se eu não fizer isso, eu morrer, Jesus voltar, inferno. Então, eu não quero ir para o inferno. Eu quero estar pronto. Nós temos que nos determinar. Chegou o momento. Chegou a hora, irmãos. Conscientizar do certo e do errado. Certas coisas nós temos que ir simplesmente eliminar. Se não eliminarmos, vai surtir o efeito e não vai ter como. O Espírito de Deus não vai operar. O Espírito de Deus não vai agir. A glória de Deus não vai se manifestar. E Deus não vai me usar. A realidade é essa. Então eu tenho que eliminar da minha vida hipocrisia, fingimento e tudo aquilo, irmãos, que é aparente. Eu tenho que entrar numa realidade e chegar na presença de Deus com realidade. Por mais sujo que esteja, por mais errado que esteja, mas é Deus. Chega, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais entristecer teu espírito. Eu não quero mais andar dessa forma. Porque eu sei que o Senhor rejeita isso, tu não aceita isso. E por isso, se eu continuar, eu estou condenado, eu estou perdido. Eu quero mudança na minha vida. Amém. E aonde que eu tenho que ir? Tenho que ir para as águas purificadoras. Amém. E indo para lá, irmãos, o Espírito de Deus vai fazer algo. Ele vai agir. Amém. É com Ele. Amém. Mas o que cabe a nós, Ele não vai fazer. O que Jesus disse? Veja de onde caíste e arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. Então eu irei a ti. Então, irmãos, eu vou orar. Porque eu não preciso orar para Deus me mostrar o que está errado dentro daquilo que eu já sei que está errado. Não adianta, irmãos. E não preciso pedir Deus qual é a vontade da minha vida, porque eu sei qual é a vontade dEle. A questão é eu ter com uma consciência disso, fazer o que eu tenho de fazer. Enquanto não fizer isso, irmãos, eu vou viver nessa... E eu vou viver na hipocrisia, eu vou viver no fingimento, do aparente, irmão. Só que Deus é fiel e Ele é verdadeiro. E Ele só vai vir buscar os verdadeiros. Precisamos voltar à fonte das águas, à torrente das águas purificadoras. Eu disse, precisamos voltar à torrente das águas purificadoras, irmãos. As águas que vêm do trono de Deus. E nesta noite Deus
mostrou tudo para nós. Nós vimos a diferença quando Ele opera e quando Ele não opera. Nós vimos a diferença quando nós estamos carregados e quando nós estamos leves da presença de Deus. Sentir essa sensibilidade espiritual. O que é mais precioso para nós do que isso? O que é mais valioso, irmãos? A presença de Deus é tudo na nossa vida. Eu disse, a presença de Deus é tudo na nossa vida. Nós temos, irmão, que largar mão das cisternas rotas. Nós temos que largar mão das cisternas rotas e voltar, irmãos, para a torrente das águas purificadoras. E olha o que Jesus disse: se você pedir, eu te darei, e do teu interior vai jorrar. Note bem, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Do seu interior fluirá as águas purificadoras. Olha, irmãos, ela purifica tudo. Vou repetir, ela purifica tudo. Purifica tudo. O que Deus quer é só algo: arrependimento e atitude. Determinação é nossa. Você então se volta para Deus. Se você pedir, eu te darei. É promessa dele, irmãos. Eu vou pedir algo que eu preciso fazer, que eu necessito fazer, que eu quero fazer, que eu me determinei a fazer. Então eu vou buscar a Deus. Então Deus vai ouvir. Aí é diferente, irmãos. Aí a oração é diferente, porque ela vem do profundo do coração. Por que vamos morrer de sede, irmãos? Quando tem uma fonte que jorra. Por que vou querer algo do mundo se é uma cisterna rota, onde o espírito do diabo está reinando e governando? Não, irmãos, não. Esse mundo não espere mais nada. Eu tenho que esperar de cima. Eu disse, eu tenho que esperar de cima. De cima. Sabe o que eu mais preciso? Eu não preciso de um Brasil novo. Eu não preciso de um mundo novo. Eu estou precisando de um coração novo. De uma mente purificada, de um coração purificado. Eu preciso voltar ao centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Porque a esperança do mundo, irmãos, a esperança somos nós, que temos a verdade, de refletirmos a Cristo enquanto nós podemos, de falarmos a respeito de Jesus enquanto nós podemos falar, de falar para as pessoas: se preparem, porque a eternidade está chegando. Há 30 anos atrás eu pregava sobre algo que iria acontecer, mas hoje eu prego algo que já aconteceu e está acontecendo. Coisas que eu preguei 30 anos atrás já aconteceu, já se cumpriu. Sabe o que falta para Jesus voltar? Ele vir, porque não tem mais nada para ele voltar. Tudo já se cumpriu. A última coisa seria a corrupção religiosa, a apostasia religiosa. Já estamos vivendo isso. Já estamos vivendo a apostasia religiosa. Então, o inimigo está ali, o anticristo está ali para assumir. Ele não pode assumir enquanto a igreja estiver aqui. Nós estamos na iminência. Eu disse, nós estamos numa iminência. E nesse pouco tempo Deus está nos convidando. Deus está chamando a sua igreja. Deus está chamando o seu povo à fonte das águas, a se purificar deste mundo, a se limpar, a se despertar, a se acordar, irmãos, enquanto é tempo, a se preparar enquanto é tempo, e poder resplandecer Cristo enquanto é tempo, poder dar fruto para Deus enquanto é tempo, sermos testemunhas de Cristo enquanto é tempo, falarmos, fazermos alguma coisa enquanto é tempo, começar a interceder para alguém mais enquanto é tempo, lutarmos pelas vidas das pessoas enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque brevemente, irmãos, não só o Brasil, Estados Unidos, a Argentina, o Japão, a Índia, a África, todo mundo vai estar sob o poderio do anticristo, mas a igreja estará nas alturas com Cristo. O povo de Deus não estará mais aqui. Aleluia! O mundo está condenado, irmãos, à tribulação e à condenação. Nós temos que fazer a nossa parte agora. Orar, irmãos. Se eu colocar de uma forma para que a nossa oração seja ouvida, a minha intercessão por alguém seja ouvida. Porque se eu estiver orando, intercedendo, sujo, fazendo coisa errada, tendo coisa do coração que não deve, minha oração não vai servir para nada. Então eu tenho que limpar a minha vida, para que quando eu dobrar o joelho e interceder por alguém, Deus possa ouvir e salvá-lo. E o demônio que está nessas pessoas serem repreendido e as pessoas serem salvas. Eu preciso estar da forma que Deus quer. Então só uma forma, só uma coisa a fazer: voltar para a fonte das águas vivas, que ela continua jorrando, irmãos. E a tristeza é que muitos filhos de Deus estão morrendo de sede, porque se afastaram da presença de Deus.
porque se distanciaram de Deus. Então, irmãos, nesta noite, Deus fala conosco. Para finalizar, Isaías 41, 17 e 18 diz assim: os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca. É o que Deus faz, irmãos. E quando você vai para Ezequiel 47, olha o que diz lá, 12, e junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. É assim que é a vida do cristão, irmãos, quando a sua vida está voltada para as águas. O que ele falar, sua vida, seu fruto vai ser de alimento. O que ele falar vai ser de remédio. O seu testemunho vai tocar no coração das pessoas. Quando ele orar, irmãos, Deus vai operar, o poder de Deus vai se manifestar, vidas serão libertadas. Por quê, irmãos? Sua raiz, seu interior está voltado para a fundo das águas. Então, irmãos, em Apocalipse 22, 17, Jesus diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você viu o que as águas fez quando entrou nos rios? Morto, o rio que estava morto, sem vida, sujo, contaminado. Limpou, purificou, deu vida, e apareceu tudo, todos os peixes, e tudo em volta dele floresceu. Meu irmão, é assim que acontece na vida do cristão. Eu disse, assim que acontece na vida do cristão. Se nós nos voltamos para ele, as águas vêm, curam, saram, mudam, transformam, faz dar fruto, e teu testemunho começa a ser eficaz. Tua oração, irmãos, começa a ser ouvida. Tua intercessão por pessoas começa a ser atendida, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então tudo em você vai ser de bênção. Eu disse, tudo em você vai ser útil. Tudo em você, através de você, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser abençoadas, porque o Espírito de Deus está atuando através da tua vida. Jorra da tua vida, do teu interior, porque tua vida está na presença de Deus. Não há tempo mais para muitas coisas, irmãos, mas Deus diz para nós: vem, 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 vem. Deus está dizendo para nós desde o início desse culto: vem as águas, vem as águas, vem as águas. Que Deus tire os entulhos da nossa vida, irmãos. Que Deus limpe o nosso interior, para que o Espírito de Deus volte a agir em nossa vida, irmãos. E Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai vivificar, porque o Espírito de Deus traz vida. Você vai sair daqui nesta noite realmente, verdadeiramente, novamente apaixonado por Cristo. Você vai sair daqui nesta noite novamente com aquele amor por Jesus, aquele sentimento especial, convencido e convencida de que sem Ele não vivemos, sem Eles não somos nada, não servimos para nada. Fique bem, irmão. Aleluia. Deus está pronto a perdoar, irmãos. Existe um rio, Senhor. Daniel, só um pouquinho, você vai continuar cantando. Sabe o que eu mostrei para o Daniel?
A hora que eu abri a Bíblia, quando a pastora Anitta leu, irmãos, Deus me levou a Ezequiel 33 e diz o ofício do verdadeiro profeta. Quando eu peguei aquilo, me arrepiou, olhei para o Daniel, eu tive lá frente e falava: olha, Daniel, tua mãe não sabia que pregar quando eu abri a Bíblia no 33. O ofício do verdadeiro profeta. E eu entendi o que Deus estava querendo. Ezequiel é 37, né? Do Vale de Ossos Secos, 37. Mas quando eu abri a Bíblia, esse aí é o ofício do verdadeiro profeta. Daí fui procurar o 36, quando eu fui pegar o 37, peguei no 47 daí. Eu vou ler algumas coisas. Deus tem falado muito comigo a respeito disso aqui, irmãos, eu já vi a Bíblia em cima. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na tua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele, se não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é o que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julga-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Irmãos, Deus quis que pregasse essa mensagem hoje. Amém? Agora, é cada um na sua individualidade. Cada um ouviu, irmãos. A mensagem foi para todos, mas cada um vai fazer conforme quer no seu coração. Mas a palavra de Deus foi pregada, e para isso nós viemos, e Deus, pela sua infinita misericórdia, falou conosco. Fecha seus olhos.
Desde o rio, Senhor, que flui do teu Deus, de amor, águas que jorram do trono, se você sentir no teu coração de vir aqui à frente, águas que um curam, ato de humildade, que limpam, e quero que Deus por onde ele opere na tua vida, passar, no teu coração, irmão. por onde Vem aqui à frente e dobra teu joelho. passar. Aleluia. Peça perdão a Deus Tudo vai na tua sinceridade. transformar, Fale com Deus, acerte a tua vida. pois Coloque tudo diante do altar do Senhor. do próprio Seja pecados por pensamentos, este rio, por sentimentos, por atitudes. este Se lugar. coloque na presença de Deus nesse momento. E acerta a tua vida, meu irmão. Quero Porque a beber eternidade está chegando. do teu rio, Senhor. Firme na sede, no meu inteiro. Peça que as águas vivas volte a jorrar de dentro de você. Água, Aleluia. Que as águas purificadoras do Senhor volte a jorrar dentro de você, da tua mente, do teu coração. fonte de Aleluia. viva. Oh Jesus. Tu és a fonte, Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos. Tu és o rio, Perdoa-nos. Por cada ato errado, por cada atitude errada, existe por cada pensamento, cada sentimento, cada intenção, Deus. que flui do teu grande amor. Por nossas negligências, perdoa-nos, Águas Deus, que correm do trono, pela nossa falta de frutificação espiritual, perdoa-nos águas que curam, pela frieza, pela multidão, por nossos desvios, passar misericórdia. por onde o rio passar. Tudo vai, Aleluia, aleluia, aleluia. pois leva a vida. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Este rio está neste lugar. Lava-nos com as águas purificadoras, Senhor. Com as águas que limpam, com as águas que purificam, Senhor, com as águas que tira minha justificam. sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Deus. Tu és o rio que sara. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Senhor, Oh Jesus, 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 Jesus. Venham aqui à frente. Venham todos aqui, irmãos. Venham todos aqui. Pode ficar de pé.
Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero que uma irmã procure uma irmã, um irmão procure um irmão. Que não seja da família, eu quero que não seja da família, mas que o irmão procure um irmão, uma irmã, Isso. Bendito és tu, Jesus. Deus. Que Deus arde em nós o nosso meio. Que possamos assumir como Deus quer da nossa vida. Que possamos nos entregar, irmãos, sem reservas a tudo aquilo que o Senhor deseja. Que Deus nos dê visão espiritual, que Deus nos dê direção. Aleluia. Das águas, aleluia. Aleluia. da nova florescerá. Teus amos se renovarão. Não cessarão os teus frutos. Oh Deus, meu coração, Deus, é sedento por mais da tua presença. Oh Deus, por mais do teu amor, Senhor, Maravilhoso Deus. jogando no meu interior, oh Pai. Oh Deus, dai-nos, Senhor, A um coração, esperança. Bendito és tu, um coração Jesus. sensível, Senhor, à tua presença. Deus, que possamos assumir, Pai. Oh Deus, a responsabilidade. Aleluia. Que na terra envelheça a luz. E do chão abandonado seu tronco morreu. A esperança Segundo o nosso a pensar, você, o cheiro das águas que esta água se venha dará. o nosso Planta nova florescerá. Teus amos te renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas. Maravilhoso é o Senhor. Da nova florescerá. Teus amos te renovarão. O nosso pensamento Cessarão os porque tu és um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, magnífico. Oh Deus, aquilo que os nossos olhos não contemplaram. Espírito, O coração sedento Espírito, por mais a tua presença, Senhor. Espírito Santo, Sedento por mais do teu amor, ó Pai. Por mais do teu amor pelas almas. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o ser, vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito.
vem controlar todo o meu ser. Glórias ao teu nome, Deus. O meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Deus, que cada irmão saia daqui nesta noite, Pai, pensando nesta palavra, nesta mensagem, que cada um possa realmente se colocar diante do Senhor, a Deus, e no seu dia a dia, Deus, retornar às fontes das águas vivas, que és tu, Senhor, as águas que jorram, as águas que salvam, para a vida eterna, Deus, aleluia, Senhor, volte o nosso coração para ti, Senhor. Volte a governar-nos, volte, Deus, a reinar sobre nós, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo e poderoso, Jesus, sei que o Senhor está aqui nesta noite. Sei que o Senhor está aqui, Jesus. Sei que o teu Espírito Santo está purificando, está limpando, está agindo no interior de cada um, Pai. Sei, Deus amado, aleluia, Deus Santo, que o mal tem sido quebrado, Senhor, aleluia. Jesus maravilhoso, vem, Senhor amado, ajuda-nos. Olha para cada um de nós, olha para teu povo, a tua igreja, Pai, que está sobre a face da terra, para teus filhos, que ouçam a voz do Senhor, ó Pai, que escutem o teu chamado, que voltem para ti, Deus, que voltem, Deus, para a fonte das águas, a se prepararem para o grande dia que se aproxima, aleluia. Oh Deus! Oh Deus! Meu guia é, oh Deus! Olha as barreiras, Pai! Aleluia! Volte a jorrar das tuas águas! Volte a chover sobre a tua igreja! Aleluia! Glórias! Aleluia! Poderoso és tu, Deus! Glórias! 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 Oh, Jesus, Jesus, Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, Senhor!